STJ Especial. O racismo é uma prática que afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros, priorizando particularmente a separação desses grupos dentro de um país ou mesmo com o objetivo de extermínio de uma minoria. O sociólogo e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, Carlos Costa Ribeiro, afirma que o racismo se trata de uma forma de discriminação vindo de um fenômeno chamado etnocentrismo. A principal causa de qualquer forma de discriminação é um fenômeno que a gente chama de etnocentrismo, né? Várias sociedades, em vários lugares, as pessoas geralmente tendem a acreditar que a forma delas de pensar, a forma delas de se comportar e etc e tal, é a mais evoluída e melhor do que as outras, entende? E a partir daí elas começam a achar que quem é diferente, de grupos diferentes, são inferiores, né? Então tem essa ideia, o racismo seria quando isso é, esse tipo de sentimento, né? Esse etnocentrismo se liga à questão racial, né? A questão da cor das pessoas, das aparências, né, físicas das pessoas, né? Basicamente daí, né? Que vem, né? Além do mais, nas sociedades onde teve escravidão, isso se explica de uma maneira ainda mais forte ainda, né? Porque subjugar um povo de algum grupo, né, a ser escravo, leva a um preconceito muito grande aí, né? No âmbito jurídico, o advogado, mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, Ivan Luiz Marques da Silva, ressalta que existe diferença entre racismo e injúria racial. É importante fazer uma distinção entre racismo e injúria racial. Tem uma confusão muito grande em relação a isso. A injúria racial é ofender uma pessoa determinada por motivos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de uma pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tudo isso é uma injúria racial. Ela está no Código Penal. Algo totalmente diferente está numa lei chamada Lei de Racismo, que tem os crimes de racismo. Aí há uma ofensa, não por uma vítima determinada, mas uma ofensa geral. Por exemplo, um post numa rede social ofendendo uma determinada raça, uma determinada cor. A Lei de Racismo, que é a Lei 7716 de 89, traz outras condutas que são mais populares para fins de tipificação de crime de racismo do que uma ofensa. Por exemplo, proibir alguém de se matricular numa escola por motivo de cor, de raça, proibir alguém de ingressar num estabelecimento, de usar um elevador. Esses são os crimes de racismo. No Brasil, as práticas de racismo e injúria racial são crimes. O advogado Ivan Marques da Silva comenta sobre as penalidades a quem as comete. Se estivermos diante de um crime de racismo, esse crime é imprescritível. Então não importa se o Estado demora para perseguir, investigar e punir uma pessoa. Sempre ele vai poder fazer isso porque esse crime não prescreve. Já aquela injúria racial, que é o mais comum, ela acaba prescrevendo. Ela não tem uma pena muito alta, tem uma pena de 1 a 3 anos, com uma causa de aumento se for feita em meios de grande divulgação, mas não passa muito de um patamar que impediria uma prescrição no eventual recurso, por exemplo. Em recente caso ocorrido no jogo de futebol entre Grêmio e Santos no mês passado, o goleiro do Santos, conhecido como Aranha, foi chamado por torcedores de macaco. Câmeras de televisão que transmitiam a partida flagraram, em leitura labial, uma torcedora do Grêmio fazendo xingamento. O advogado Ivan Marques da Silva destaca que esse fato se trata de uma suposta hipótese de injúria racial. Ela supostamente teria dirigido aquela agressão para o goleiro do Santos. Então é algo com uma vítima determinada e utilização de uma ofensa por conta de uma raça. Então, nesse caso, estaríamos diante dessa injúria racial. É importante destacar que o racismo ou a injúria racial não se restringem à discriminação contra pessoas negras. O Superior Tribunal de Justiça tem vários julgados sobre o assunto. Em um deles, a 5ª turma do STJ manteve condenação de um editor de livros por editar e vender obras com mensagens preconceituosas contra judeus. Para o relator, ministro Gilson Dipp, a condenação do editor se deu por conta de delito contra a comunidade judaica, não se podendo tirar o racismo contra os judeus de tal comportamento. Com produção de Ana Paula Souza e Rayane Ribas. Trabalhos técnicos de Roque Sena. A reportagem é de Jaime Santana. A edição é de Valesca Fernandes e a coordenação é de Giovana Cunha. STJ Especial.